Olá a todos, professor Caio falando novamente. Dando sequência à nossa cronologia, até a nossa linha histórica do século passado, né? Nós passamos as duas últimas aulas entendendo como que aconteceu o primeiro conflito, né? A Primeira Guerra Mundial. E agora a gente vai para o período que separou as duas grandes guerras do século passado, né? O período do fim da Primeira Guerra, com a assinatura do Tratado de Versalhes, em 19. Cabe lembrar que a guerra acabou em 18, o Tratado de Versalhes foi assinado em 19. Então, estou pegando o ano imediatamente após o fim da Primeira Guerra, em 19, até o início da Segunda Guerra, que começou em 39. Então, esse período aí de 20 anos, de 2 décadas, na Europa, algumas coisas aconteceram que explicam a ascensão do modelo nazista e o consequente estouro da Segunda Guerra Mundial. Então, antes de entrarmos e entendermos o nazismo em si, que acabou ocasionando no conflito da Segunda Guerra Mundial, a gente vai entender um pouquinho como a Europa se configurou, se caracterizou logo após o fim da Primeira Guerra, ou seja, logo após a assinatura do Tratado de Versalhes. Nessas 2 décadas, algumas coisas aconteceram na Europa que explicam a ascensão do modelo nazista, de outros modelos considerados fascistas dentro da Europa e que acabaram desencadeando nesse principal e mais violento exemplo que foi o exemplo do nazismo, que foi o palco, digamos assim, o motivo principal da Segunda Guerra Mundial. Eric Hobsbawm, historiador importante, já dizia que a Segunda Guerra nada mais foi do que uma continuação da Primeira. E vocês se lembram muito bem que o Tratado de Versalhes, que a gente falou como último ponto, né, do final da Primeira Guerra, foi visto como uma traição dentro da Alemanha, e aquele sentimento de revanchismo que já existia até pré a Primeira Guerra, entre Inglaterra, França e Alemanha principalmente, só ganhou mais força com o fim da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então a gente vai entender esse cenário europeu nesse período entre guerras para começar, no segundo momento, a falar em si do segundo conflito. Tá? Então, com a assinatura do Tratado de Versalhes, com o fim da Primeira Guerra Mundial, não só a Alemanha, mas todos os países europeus mergulharam numa crise econômica importante. A guerra tinha custos, e esses custos não eram baixos. E o processo de reconstrução, ou de tentativa de reconstrução da Europa, ela se deu muito com o apoio dos Estados Unidos. Estados Unidos que entrou na parte final da Primeira Guerra e teve um papel importante, como a gente viu, ele foi o responsável em promover uma tentativa de reestruturação da Europa. Então, os Estados Unidos já possuía vários acordos de investimento, sobretudo com a Inglaterra e com a França. Motivo, inclusive, que foi o principal dele ter entrado na Primeira Guerra, que assegurar os seus investimentos, digamos assim. E ele passa a investir mais ainda na Europa como um todo para reconstruir o continente destruído pela Primeira Guerra. Nesse período, dentro dos Estados Unidos, foi um período de crescimento econômico muito significativo. O consumo interno dos Estados Unidos aumentou exponencialmente nesse período, porque o país passou por um crescimento econômico muito grande, muito relacionado com esses investimentos que fazia na Europa. Inclusive foi nesse momento onde surgiu aquela expressão do estilo de vida americano, que é reproduzido até hoje, que é um estilo de vida extremamente consumista. Esse consumo exagerado ele teve início, aceleração principalmente nesse período entre guerras, onde os Estados Unidos investiu muito dentro da Europa. Só como a gente já falou em outros momentos, vocês já estudaram também, em 29 teve uma grande crise econômica, né, considerada uma das grandes crises do sistema capitalista, e evidentemente acabou influenciando diretamente este padrão de vida estadunidense, e os Estados Unidos mergulhou também numa crise em 29. E dentre várias consequências, que não é o nosso foco aqui, mas entre várias consequências, uma das ações que os Estados Unidos fez como estratégia para sair ou para se recuperar dessa crise foi justamente exigir o pagamento de vários investimentos, de empréstimos que os Estados Unidos havia feito à Europa durante este período do entre guerras. Né? Então, entre 19 e 29 foi uma década de muito investimento dos Estados Unidos na Europa. Em 29, os Estados Unidos começam a exigir o pagamento desses empréstimos, o que evidentemente acaba intensificando de maneira mais genérica a crise europeia. Níveis de desemprego sobem, etc. Tá?
E cabe pontuar que, neste momento, a Europa já convivia, na sua parte leste, com o modelo socialista, que já tinha sido implementado na União Soviética em 17. Com essas condições de vida extremamente degradantes na Europa, né, principalmente com a crise de desemprego que se iniciava ou se intensificava após 29, os países europeus começaram a passar por revoluções internas, por movimentos internos. E esses movimentos internos eles foram bem polarizados entre as classes mais baixas e mais altas, ou a classe média. A classe dos trabalhadores, as classes mais baixas, optaram e muito pela revolução, essa revolução trabalhista popular, muito influenciada pela Revolução de 17 na Rússia. Então, movimentos operários, partidos de extrema esquerda começaram a se desenvolver em outros países europeus e esses trabalhadores, essas classes mais baixas, optaram por processos revolucionários, enquanto que a classe média, a classe alta, como justificativa ou tentativa para sair dessa crise, passou a defender a adoção de regimes considerados totalitários, ultranacionalistas, radicais, violentos, com discurso de ódio e etc. Então, houve essa polarização. As classes mais baixas, mais pobres, optaram pela revolução, muito influenciado pelo socialismo soviético, e as classes média e alta passaram a optar pela ascensão, digamos assim, de um salvador da pátria, de uma figura que representasse um poder autoritário, um poder totalitário que comandasse esses países europeus com mão de ferro. Muitos pautados no discurso de preconceito, de perseguição com minorias, de violência, de ódio. Então, isso foi muito comum na Europa. E aí a gente consegue enxergar a ascensão de várias figuras ditatoriais que passaram a controlar alguns países europeus. E não foi só o caso de Hitler na Alemanha, houve outros também. Eu citei dois aqui principais. O primeiro, que inclusive foi parceiro da Alemanha na Segunda Guerra, que foi a Itália, que neste cenário, apoiado muito pela classe média, Benito Mussolini chega ao poder em 22. Logo após o fim da Primeira Guerra, a Itália também passava por uma crise, como outros países europeus, e ele, com esse discurso ultranacionalista, radical, violento, totalitário, chega ao poder em 1922. E justamente foi a ascensão de Mussolini que fundamentou a expressão fascista. Quando a gente fala que os movimentos que aconteceram na Alemanha, na própria Itália, na Espanha, que a gente vai ver agora daqui a pouco, foram movimentos fascistas, o termo fascista vem justamente de um partido fundado por Mussolini. O fascista vem de fácio. Fásio era uma expressão italiana que estava associado a um emblema romano que foi utilizado pelo exército italiano na Primeira Guerra Mundial. Então, como Benito Mussolini tinha esse discurso totalitário, militaresco, de perseguição, violento, ele fundou um partido que tinha relação direta com combatentes da Primeira Guerra. E esse partido ficou chamado de Partido Fascista, porque eles tinham como simbologia a farda militar italiana que tinha esse símbolo da fácio, que era um símbolo romano utilizado pela Itália no exército italiano. Então essa expressão fácio deu origem ao partido de Mussolini, que foi, repito, um partido com todas essas características citadas aí em cima, totalitários, ultranacionalistas, violentos, radicais, e passou a se chamar Partido Fascista. E esse partido fascista começou a influenciar partidos de outros lugares, que adotaram modelos parecidos com o dele, ou seja, totalitários, ultranacionalistas, radicais e violentos. Então, esses partidos que instituíram essas ditaduras, que tinham esse aspecto, que eu citei há pouco para vocês, passou a se chamar também movimentos fascistas, fazendo alusão, evidentemente, a este partido iniciado por Mussolini. A Espanha, ela tem um exemplo bem claro desta ascensão de um modelo fascista e desta polarização entre os trabalhadores e a classe média alta. Porque na Espanha, no período entre guerras também, entre 36 e 39, essa polarização entre os trabalhadores optando pela revolução e a classe média alta optando por um ditador, acabou resultando num conflito, que foi a Guerra Civil Espanhola.
Nessa situação, a chamada Frente Popular, que era como se fosse um partido político de esquerda, vence as eleições. Só que o então general e ditador Francisco Franco, ele não aceita a derrota e parte para o golpe. Este golpe, promovido por Francisco Franco, foi apoiado pela classe média e a classe média alta. E a partir deste golpe, ele destitui a Frente Popular, que havia sido eleita, e institui uma ditadura. Só que esse golpe ele só vem através de um conflito, uma guerra civil entre a Frente Popular e a alas do exército liderada por Francisco Franco. Esses 3 anos ficaram conhecidos como Guerra Civil Espanhola, que resultou na ascensão de Francisco Franco ao poder. Então, em 1939, ele assume o poder na Espanha e, inclusive, consegue assumir o poder na Espanha com a ajuda da Alemanha, que já estava sob o regime de Hitler, e com a ajuda da Itália, que já estava com o regime de Mussolini. Então, esses dois países que adotavam modelos de política parecido com o que Francisco Franco queria colocar, ou seja, totalitário, radical e violento, apoiaram Francisco Franco na tentativa de tomar do poder. Isso deu certo. Francisco Franco assume o poder depois de 3 anos da Guerra Civil Espanhola, e inclusive permanece no poder na Espanha até 75, quando ele morre, e aí promove-se uma reabertura democrática, digamos assim, na Espanha. Esse período do totalitarismo espanhol foi o que suscitou muitos movimentos separatistas na Espanha que existem até hoje, movimentos fortes, como o movimento da Catalunha, do País Basco, que são movimentos separatistas importantes. Eles ganharam muita força em conflitos, em discordâncias que tinham com o ditador Francisco Franco até 75. Então, regimes totalitários, violentos, ultranacionalistas, radicais, aconteceram na Europa além do nazismo. Então, o fascismo italiano, esse franquismo espanhol também se formou. Ao mesmo tempo, eu não coloquei aqui porque não há um consenso ainda entre historiadores se de fato foi ou não foi um movimento fascista, mas em Portugal, Salazar, ele também assume o poder e mantém-se no poder de uma maneira ditatorial, digamos assim, sem substituição de poder. Mas não existe um consenso ainda se o salazarismo no Portugal foi ou não um movimento fascista, como foi o de Mussolini, como foi o de Franco, como foi o de Hitler. Mas o que coloca eles em pé de igualdade é que também houve ascensão no poder de uma única pessoa que concentrou o poder executivo durante um bom tempo. Tá? Mas eu não coloquei aqui porque não é um consenso. Além desses dois, evidentemente a gente tem que falar do principal, que foi o que desencadeou, digamos assim, a Segunda Guerra Mundial, que foi o nazismo dentro da Alemanha. Então, primeiro, com o fim da Primeira Guerra, a Alemanha mergulha numa crise mais grave que todos os outros países europeus que também passavam por uma crise. O Tratado de Versalhes, que a gente já falou, inclusive na aula anterior, que foi considerado uma traição e o principal causador da grande crise econômica da Alemanha, mergulhou o país numa recessão muito grave. Nesse cenário de crise econômica, desemprego, condições de vida completamente alarmantes, o que aconteceu na Itália, o que aconteceu na Espanha, também aconteceu na Alemanha. Esta necessidade de se sair da crise e às vezes escolher um salvador da pátria, como aconteceu com Mussolini, como aconteceu com Franco, também se desenvolveu na Alemanha. Adolf Hitler em si, que foi o que foi elencado a isso, ele tem uma história própria. Ele nasceu no Império Austro-Húngaro, ele não tinha nascido na Alemanha, ele se desenvolveu, cresceu na Alemanha, mas ele nasceu no Império Austro-Húngaro. Ele foi um militar da Primeira Guerra, então ele lutou na Primeira Guerra Mundial, e com o fim da Primeira Guerra Mundial, com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, ele filia-se a um partido dentro da Alemanha. Ele não funda um partido, ele filia-se a um partido. E o Partido Trabalhista Alemão, que era o partido que aglomerava a população mais pobre da Alemanha, que era a ampla maioria. Lembra que eu falei da dicotomia que teve há pouco, né? A classe média e classe média alta apoiando movimentos totalitários, etc., e as classes mais baixas e trabalhadores optando pela revolução. Hitler, por mais que ele se configurou posteriormente como um ditador muito próximo de Mussolini e de Franco, ele se insere nesta luta social pela classe mais baixa, que era a maioria. Então ele se insere pelo Partido Trabalhista Alemão, que era o partido que angariava o maior número de pessoas. Tá?
E nesse partido começou a se discutir, não apenas com ele, mas o partido em si, soluções para a crise que a Alemanha passava. E as soluções que eles optavam, que eles tinham por ideia, era a extinção do Tratado de Versalhes, que era o principal causador da crise, segundo eles, a exclusão dos judeus, já existia aí, tá? No começo da década de 20, a ideia da expulsão dos judeus, eles enxergavam os judeus como sendo a classe média e a classe média alta, que tinha o poder aquisitivo maior, enquanto que a maior parte dos alemães sofriam condições de vida degradantes. A perseguição do judeu também está associada a um aspecto religioso, em que eles eram considerados os causadores, digamos assim, principais das chagas de Cristo. Então, essa ideia de antissemitismo contra os judeus, a ideia de que os judeus eram uma parte culpada, digamos assim, da crucificação de Cristo, também permeava esse cenário de perseguição aos judeus. E, evidentemente, eles defendiam uma ideia da melhoria das condições de vida dos mais pobres, no qual o Partido dos Trabalhadores, o Partido Trabalhista Alemão, que era formado predominantemente pelos mais pobres, buscava essas condições de vida melhor para a maioria da população alemã, que era formada por essa parcela da sociedade que era mais pobre. Aí talvez se instituiu o pulo do gato de Hitler. Hitler ele se inseriu na política alemã pela classe trabalhadora, ele se inseriu pela classe mais pobre. Ele começou a angariar apoiadores neste partido que era predominantemente um partido de pessoas mais pobres. Repito, por mais que depois ele pulou para a dicotomia oposta da classe alta do ditador, ele se inseriu dentro desse contexto dos mais pobres. Tanto é que na década de 20 em si, após algumas manobras, alguns acordos, Hitler ele tinha uma capacidade de convencimento muito grande, né? E ele, tanto é que ele convenceu a raça ariana, que ele usava como exemplo ser a raça superior, mesmo ele não sendo da raça ariana e comandando, teoricamente, a raça ariana. Então ele tinha um poder de eloquência, um poder de convencimento muito grande. E após algumas manobras, alguns acordos, alguns discursos, Hitler consegue chegar até o controle do partido alemão, esse partido que ele se filiou. Inclusive, quando ele chega ao poder, ele começa a mudar algumas estruturas do partido, inclusive o nome. A adoção do símbolo, que foi conhecido como símbolo nazista, que é o símbolo da suástica. A suástica é um antigo símbolo hindu e que é adotado. Então, a adoção da suástica e a mudança do nome para o Nacional Socialist, que se chama, que na verdade a compressão seria nazismo, ele aconteceu quando Hitler assumiu o controle, digamos assim, do partido. Então, ele promoveu algumas mudanças, tá? Até no nome do partido. E já com um grupo significativo de apoiadores, em 1923, bem antes do estouro da Segunda Guerra, ele já começa a esboçar um plano para tomar o poder na Alemanha. Ele já esboçava um golpe para assumir o poder na Alemanha. Muito parecido com o que o Franco fez na Espanha. Só que ele estava, Hitler, no cenário, digamos assim, do Partido dos Trabalhadores, da classe mais baixa. Ele não estava no cenário do exército. Ele havia se afastado um pouco do exército quando se filiou ao partido. Franco, na Espanha, não. Franco ele contou com o apoio militar e deu um golpe militar através de uma guerra que aconteceu na Espanha, a Guerra Civil, uma guerra em que ele chegou ao poder. Hitler não. Hitler, repito, ele começou a influência dele nas classes mais baixas. Então ele tenta um golpe em 23 e não consegue. Ele e alguns apoiadores são presos. E ele é condenado a 5 anos de prisão. Só que ele não cumpre os 5 anos, ele cumpre apenas 8 meses. E aí tem algumas explicações que não são consensos do porquê ele conseguiu cumprir só 8 meses. As evidências mais claras são: Hitler já tinha um grande número de apoiadores, não só dentro do partido, mas na população alemã como um todo. Como eu disse, ele se inseriu num partido de mais pobres, então ele conseguiu, com poder de convencimento, angariar apoiadores das classes mais baixas, os mais pobres, que era a maioria. E, muito por essas pressões populares, é que Hitler conseguiu, após 8 meses, um habeas corpus e não cumpriu os 5 anos de prisão. Só que nesses 8 meses, preso,
é que ele, junto com um dos seus principais aliados, e que na verdade permaneceu aliado dele até o fim da vida, que foi Rudolf Hess, que também foi preso com ele, eles escreveram um livro que é considerado como se fosse a Bíblia nazista, chamado de Mein Kampf, que significa Minha Luta. Esse livro é como se fosse um misto, tá? De uma biografia de Hitler e um ideário político. Ou seja, nesse livro, ele, além de contar parte da sua história, da sua vida, ele sistematiza todas as ideias que posteriormente passaram a se chamar ideias nazistas. Ele sistematiza todas as suas ideias políticas, como, por exemplo, a perseguição aos judeus, ao Tratado de Versalhes, a aversão aos alemães, aos ingleses, aos franceses. Ele sistematiza todas as ideias dele nesse livro. A soberania da raça ariana, tudo ele esboça dentro desse livro. Tá? Esse livro, inclusive, depois que é considerado, digamos assim, esta Bíblia nazista. Então ele sistematiza todas as suas ideias nesses 8 meses de prisão. Após a crise de 29, lembra que eu falei que em 29 os Estados Unidos passou a exigir o pagamento, digamos assim, dos empréstimos feitos logo após a Primeira Guerra, e que isso intensificou a crise na Europa, na Alemanha não foi diferente. Então, a partir de 29, a situação de vida dos alemães pioram mais ainda. E junto com isso, vem os discursos inflamados de Hitler e do partido nazi, que eram discursos que prometiam tirar a Alemanha desse cenário. Ou seja, eles ofereciam a solução, que era, como eu disse há pouco, a extinção do Tratado de Versalhes, etc. Ele começou a receber cada vez mais um número de apoiadores, porque, repito, ele tinha discursos eloquentes, ele tinha uma capacidade de convencimento muito grande, e diferentemente do que aconteceu com Franco na Espanha, que ele chegou ao poder através de um golpe militar, ou seja, ele foi para uma guerra contra os mais pobres, digamos assim, que era a Frente Popular na Espanha, na Alemanha não. Hitler começou angariando apoiadores das classes mais baixas. Isso serviu como uma base muito importante para ele chegar ao poder posteriormente. Então ele começou a receber esses apoiadores. Em 1932, ele se candidata à presidência. O partido político nazi, ele se candidata a eleições, de fato. Ou seja, eles não optam pela guerra, pelo golpe, como foi na Espanha. O partido nazi ele opta pelo viés diplomático. Só que em 1932, o partido nazi consegue a maioria do Congresso, só que Hitler não consegue ser presidente. Ele perde a eleição para Hindenburg. E mesmo perdendo a eleição, como o partido nazi conseguiu a maioria do Congresso e boa parte da população alemã mais pobre apoiava Hitler de maneira indiscriminada, Hindenburg estava muito pressionado, tanto pelo Congresso quanto pela população. E ele convida Hitler para um cargo no governo. Esse cargo era um cargo de chanceler, digamos assim. E esse cargo ele só podia ser ocupado por uma pessoa se fosse aprovado pelo Congresso. E como a maioria do Congresso era do partido de Hitler, Hitler assume esse cargo no governo. E Hindenburg continua como presidente e Hitler como chanceler, até a sua morte. Por volta de 1935, Hindenburg falece, morre. E, ao invés de chamar novas eleições, Hitler assume o poder. Hitler assume o poder porque tinha apoio do Congresso, que era de maioria do partido nazi, e tinha apoio popular, já que ele começou a sua carreira política dentro da comunidade mais pobre da Alemanha. Então ele assume o poder a partir da morte de Hindenburg. Diferentemente dos outros movimentos que tomaram o poder usando a força, Hitler ele chega ao poder democraticamente. Por mais que ele não chame eleições após a morte do presidente, ele assume o poder no viés diplomático, no viés democrático. E a partir da sua ascensão, digamos assim, ele começa a aumentar gradativamente o número de apoiadores, que já era muito grande entre a população mais pobre, os trabalhadores, e ele começa a receber apoios significativos das classes médias e classe média alta também. É nesse momento que alguns grandes grupos industriais começam a financiar o partido nazi e começam a financiar as ideias de Hitler. E a partir daí ele começa a instituir todas as suas ideias sistematizadas lá no Mein Kampf. Então ele assume o poder antes da guerra. Já na eleição de 1932, mesmo não sendo o principal
representante do executivo, ele já está inserido dentro do poder executivo da Alemanha. E depois que ele assume o poder definitivamente, é que ele começa a implantação do seu ideário. Então, a diferença básica de Hitler para os outros movimentos, ou outras figuras fascistas da Europa, é que ele consegue chegar ao poder a partir de um viés diplomático e não de golpe. Ele chega num viés democrático. E a partir da sua ascensão é que ele inicia todas as perseguições, todas as características que ele havia sistematizado no Mein Kampf, e que isso, anos depois, em 1939, acaba resultando no estouro da Segunda Guerra Mundial, e vai ser o segundo momento nosso, né, próxima aula nossa que a gente vai tratar sobre isso. Então, para entender como a atmosfera da Europa estava no pré-Primeira Guerra Mundial, agora também espero que tenha ficado claro como estava a Europa no pré-Segunda Guerra Mundial, a ascensão de grupos fascistas e principalmente a ascensão de Hitler na Alemanha. Nos vemos na aula ao vivo, então, para tirar algumas dúvidas e a partir dos exercícios também. Até mais.